Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o pesquisador Gustavo. E agora entrando um pouco na sua pesquisa, o que é turbulência em superfluidos? Vamos lá. Bom, a turbulência, para quem não sabe, é um movimento um tanto rápido e desordenado que a gente observa em gases, líquidos, né? Por exemplo, quando você viaja de avião, ou então você olha um rio e ele está com uma corredeira rápida, sei lá, em Brotas, quando vai fazer canoagem. Mas os cientistas tendem a chamar tanto gás, tanto ar, como a água de fluidos, né? E aí, então esses são os fluidos normais ou clássicos, como a gente diz, que a gente observa diariamente em temperatura ambiente. O superfluido, ele acontece com poucos desses, ou gases ou fluidos líquidos mesmo, mas em temperaturas muito mais baixas, muito fora da nossa capacidade de experimentar, né? A gente não teria como mesmo. Num regime de temperatura realmente diferente, e lá você começa a observar então que esses fluidos, tanto líquidos quanto gasosos, eles podem fluir, ou se movimentar sem atrito, né? Então imagine que a gente conhece esse atrito, essa viscosidade, pensando num óleo, num mel escorrendo. Imagine que você não tem isso, você teria uma capacidade de se mover sem que nada te atrapalhasse, nada te parasse ou te desacelerasse. E aí a gente então vê que percebeu-se, em meados aí da década de 50 do século passado, que isso ocorria também nesses fluidos, de baixa temperatura, mas que você conseguia, em certas condições, observar esse fluxo desordenado aí, essa movimentação desordenada, e que gera alguns efeitos bastante interessantes para ser estudados pela ciência, né? A gente adora isso de um modo geral, porque não é comum e é fora, e também porque talvez entender melhor por que isso acontece, como isso acontece, e tentar colocar uma teoria, uma matemática que ajude a gente a entender em qualquer situação, ainda é um problema em aberto, ele não está totalmente resolvido. Então, a gente acredita que estudando turbulência em superfluidos, a gente pode ter respostas que ajudem a gente a entender a turbulência de uma maneira mais geral, em qualquer fluido, né? O ar, a água, enfim, e mesmo em temperaturas ambiente, enfim, por aí. E o que seriam os condensados de Bose-Einstein? Tá. Os condensados são, digamos, punhados de matéria, que podem ser líquidos ou gasosos, majoritariamente, Enfim, eles começam com isso, e eles, vamos dizer assim, é uma coleção pequena de átomos que você vai resfriando e comprimindo com uma série de técnicas baseadas em campos magnéticos e lasers, enfim, e pulsos de laser, às vezes relativamente curtos. Você vai então capturando, uma amostra, no nosso caso, um pouquinho de um gás de rubídio, e vai então, é quase uma destilação, vamos abusar aqui da linguagem, mas você vai então separando aqueles que já têm uma energia, uma movimentação pequena, e você vai então armadilhando esses átomos numa certa região do espaço, e vai tirando os átomos que são mais rápidos, que, enfim, não ajudariam muito, e vai então compactando e cada vez mais resfriando esses átomos até que eles fazem uma transição de fase, que a gente pode imaginar como se fosse da água líquida para o gelo, né? A diferença é que não é como se fosse da líquida ou para uma líquida mais especial, ou de um gás para um gás mais especial, no nosso caso. E aí então você tem o condensado, de Bose-Einstein, que a gente tanto fala e estuda, né? E o que a gente pode fazer com o condensado? A gente pode fazer perguntas no sentido de entender melhor as propriedades desses átomos, eventualmente moléculas. Hoje é possível isso. Algumas moléculas simples podem ser condensadas.
e tentar ter respostas mais precisas e que sejam mais gerais sobre esses átomos e moléculas. E tentar também entender como é que aquele sistema ele é realmente diferente de um gás numa temperatura ambiente. Tem, né, vamos dizer assim, você pode estudar bem a transição entre o mundo quântico e o mundo clássico, com um certo cuidado. Porque logo, um pouco depois, se a temperatura aumenta um pouquinho, ele já volta a ser um gás clássico. Entendeu? Então, como você tem esse controle ali, você pode ir até a temperatura abaixo até do que ela normalmente condensa, você tem como estudar a física nesse regime, aí, nessa transição de um para o outro, entender melhor. É sempre essa a nossa ideia. Gustavo, como se produz um condensado de Bose-Einstein? Então, a gente associa uma série de técnicas. É um longo caminho entre esse gás, né, livre na temperatura ambiente aqui nossa, onde você vai então realmente separando e comprimindo ele numa certa região do espaço até ele condensar. Então, no início você usa técnicas mais óticas com auxílio de campos magnéticos para que os átomos sintam mais a força do laser. Mas depois essa força, ela tende a ficar muito forte para você tirar a energia. Então ela tem um limite, você precisa mudar um pouco, vamos dizer assim, a sua armadilha, o tipo, né, de armadilhamento, para que ele então não acelere de novo, não te faça perder todo aquele esforço que você fez de tirar a energia. E aí então você vai para um outro estágio e a partir dali, essencialmente, você vai retirando átomos que são muito rápidos até chegar e condensar. Então é uma série de técnicas e de conhecimento e que só podem ser levadas ao fim com o auxílio de computador, porque os tempos onde as coisas precisam ser ligadas e desligadas, os campos magnéticos e o laser, eles são muito rápidos para o ser humano conseguir fazer isso. Então você precisa de um computador para te ajudar. Como é realizado aprisionamento magnético, óptico e híbrido? Tá. Eu acho que como o nome aí está indicando, cada um deles utiliza mais ou menos a natureza magnética ou óptica, né? Por exemplo, para, vamos dizer assim, se basear mais. É um que domina num determinado estágio ali de resfriamento em direção a um condensado. Então, essencialmente, cada um tem, né, o magnético e o óptico tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, tem também limitações, né? Por exemplo, o magnético ele é capaz de atuar num espaço, num volume um pouco maior, né? O óptico ele é basicamente um feixe laser focalizado. Então, quando você focaliza, geralmente focaliza numa região muito pequena do espaço. Isso quer dizer, se você for direto para ele, às vezes uma quantidade muito pequena de átomos vai estar ali dentro. Então, é muito mais comum, e a gente acabou aprendendo que é mais vantajoso você trabalhar com situações híbridas, onde você combina uma e a outra para tirar as vantagens, né, para tirar o máximo de vantagem de cada uma delas. Por um lado, o alcance espacial, né, que é maior, então eu consigo ter ali mais átomos, né, em condições de serem aprisionados, e por outro lado, o óptico, que te permite, vamos dizer assim, uma compressão maior, uma velocidade de evaporação maior e que te ajuda a chegar mais rápido, por exemplo, num condensado. E o que seria espectroscopia óptica de alta resolução? Enfim, são técnicas que você pode usar para estudar uma série de amostras, não só é útil em condensados, mas ela vamos dizer assim, já ganhou o prêmio Nobel, enfim, são técnicas muito poderosas de tirar informação do sistema, de um modo geral, como por exemplo energias, né? Tamanhos de partículas e tudo mais. Como eu não preparei bem, eu queria sugerir aqui uma ideia, e aí eu posso te mostrar. Vocês podem imaginar como, por exemplo, a resolução de uma técnica
como sendo, por exemplo, a resolução de uma régua, né? Então, se você olhar, por exemplo, essa régua que eu tenho, ela tem aqui as escalas, mas você percebe claramente que tem uma que tem mais divisões ou subdivisões do que a outra, certo? Então, eu diria que essa subdivisão onde eu tenho tudo é submilimétrico, então tem uma que tem dividida em milímetros e a outra em metade de 1 milímetro. Então ela tem uma resolução maior. Agora, se eu imaginar que isso, vamos dizer assim, está em pé, que isso é uma escala de energia, a ideia é essa, é que eu te mostre que com espectroscopias de alta resolução eu consigo definir com mais precisão onde estão essas energias, certo? Porque eu tenho uma escala mais precisa ou menor, entendeu? Então eu consigo perceber variação de energia, né, mais precisamente ou mais acuradamente, tá bom? É mais ou menos isso que eu posso te falar de uma maneira assim simples e rápida, né? Há muito nesse assunto aí para ser dito. Ah, tudo bem. E o que pode ser entendido como átomos ultrafrios? Certo. Os átomos ultrafrios são átomos onde você faz com que eles existam, né, num regime, né, de temperatura que é muito, muito abaixo desse regime que a gente vive, que é a temperatura ambiente, né? Para os cientistas, de um modo geral, a temperatura é entendida como uma medida do grau de movimentação dos átomos e moléculas. Então, se você pensa por isso, quer dizer que eu consegui fazer com que esses átomos ficassem muito mais parados ou, né, ou quase imóveis do que comparado com a velocidade que eles tipicamente têm aqui, né, na temperatura ambiente, que, para você ter uma noção, né, é da ordem de uma bala de fuzil. É muito rápido, as partículas se movimentam aqui. Então, e quando a gente faz com que eles fiquem ultrafrios, eles se movimentam muito vagarosamente. A vantagem disso é que é quase como se você tivesse uma câmera lenta. Então você pode estudar essas entidades aí, átomos e moléculas, em câmera lenta. O que te dá então uma certa vantagem. Você pode pegar muito mais detalhes e aprender um pouco melhor como é que a interação entre eles se dá, como é que eles se movimentam ou se espalham no espaço, entendeu? É mais ou menos por aí. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.